Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história do Herculano, que foi aprovado no concurso ANM. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como foi a preparação para esse grande concurso, né, da Agência Nacional de Mineração. Ele foi aprovado para especialista em tecnologia da informação na área de governança e inovação. Então, seja muito bem-vindo, Herculano. Eu queria que você se apresentasse primeiramente, né, para o pessoal que está assistindo. E aí a gente segue depois com as perguntinhas. Seja bem-vinda. Opa, obrigado. Eu sou o Matheus Herculano, né? Atualmente eu sou sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Sou natural aqui de Brasília, né? Cresci na Ceilândia. E como um morador de Brasília, a gente sempre respira concurso público, né? Desde novo até o andar da idade, né? E me conta uma coisa, então, desde novo você respira isso, né, de concurso público, que é muito comum realmente em Brasília, mas você sempre soube o que você queria ou não? Você só queria concurso público independente da área? Eu sempre quis ser bombeiro, desde sempre. Tanto que eu sou do concurso de 2017. Em 2011, eu estava no ensino médio. Eu não tinha nem a idade para fazer o concurso e eu fiquei, caraca, esse concurso de bombeiro é meu sonho. E naquela época eu já peguei o edital no ensino médio e destrinchei o edital, tentei achar alguma brecha para poder fazer sem ter a idade e tal. Só que não tinha como, tinha que ter nível superior, tinha que ter 18 anos no mínimo. E desde o ensino médio eu coloquei isso como foco. Vou ser bombeiro. Da 2015 começou a sondar as notícias que ia sair concurso do bombeiro, comecei a estudar. E um fato curioso, na época eu usava material de um cursinho presencial da época e eu tinha um colega que estudava comigo, PDF do Estratégia. Naquela época eu lembro que eu comecei a ver o PDF do Estratégia e já era um conteúdo melhor do que o dos outros cursinhos. Aí eu falei com esse meu colega, cara, de onde é que é esse material e tal? Aí ele explicou, da Corujinha. Aí, enfim, passou o concurso do bombeiro, realizei meu sonho, fui ser bombeiro. Passei alguns, já tenho 6 anos na carreira e começou a surgir muitas oportunidades para minha área de formação. E eu comecei a ver, movimentando o cenário, os salários ficando muito bons. Aí eu pensei, vou procurar novos voos, né? Um outro Uhum. colega meu tinha passado no concurso da CLDF e ele falou, cara, volta a fazer concurso, que o mercado de TI dos concursos está muito bom, muitos salários acima de 20 mil. E você tem um potencial, eu falei, vou arriscar. Aí eu comecei a estudar e já estou com 9 aprovações nos concursos de TI. Aí tem um da NM, que é um que eu tenho bastante interesse. Tem um STJ também, que eu sou, acho, o quinto da fila. Esses são os relevantes, né? Teve o TST unificado também, estou aí. E eu passei alguns outros que não compensei do bombeiro, né? Aí vou deixar só pro meu currículo de concurseiro mesmo. Sim, não, mas então, muito interessante. Você já mostrou que é esforçado desde novinho, né? Já queria correr atrás do seu sonho, e essas aprovações, com certeza, né? Você só tende a conseguir cada vez mais até alcançar aquilo que de fato você quer, né? Você falou que a ANM é um dos mais interessantes, assim, mas você acha que continua estudando ou se vier a nomeação para você já atinge o seu objetivo? Ter estudar, eu coloquei a meta de passar no concurso, aí eu já alcancei. Tô com alguns concursos nessa faixa com aprovação e eu vi que dá para continuar estudando. Ainda não tô saturado, né? Que o pessoal chega um momento que o pessoal abusa. Eu tô continuando estudando. Tem a Polícia Federal que tá para sair, já tem notícia aí do TCU, SFAS-DF. Aí agora primeiro Polícia Federal, depois eu vou migrar para carreira fiscal. Aí agora a Legal. meta é algum cargo que paga lá perto do topo. Uhum. Então é isso. Conta pra gente até o momento como que você tem feito aí a sua programação para seguir estudando, né? Então, quais ferramentas você mais utiliza? Como que é o seu cronograma no dia a dia? Você tem uma quantidade de horas específicas para estudar por dia? Então, conta pra gente um pouquinho desse planejamento que você faz. No início da minha preparação, eu fiz uma mentoria com um professor de TI, que me ajudou muito, porque eu estudei para o bombeiro em 2016, eu fiquei alguns anos sem estudar, estava perdido também sobre o que caía. A mentoria me ajudou muito, eu tento sempre priorizar o estudativo, né? Faço muito flashcard, gosto muito do Anki, resolvo muita questão, e eu priorizo sempre o estudo no horário da manhã, porque o meu sono é um pouco prejudicado por causa do plantão, né? Que eu estou nos bombeiros ainda. Então, eu tento priorizar o estudo de manhã e priorizar o sono. Minha primeira hora do dia, eu resolvo ali uma horinha de flashcards.
e na sequência eu tento fazer mais 3 horas de estudo de matérias que eu tenho que aprender. Então, minha produtividade mínima diária é em torno de 4 horas, eu coloco isso como meta. Às Uhum, vezes eu tô de serviço, aí eu tenho um tablet que eu levo ele pro serviço, aí na viatura, entre uma ocorrência ou outra, é um momento ocioso, eu tô ali sempre resolvendo a questão, fazendo um flashcard, pesquisando algum tópico. E uma coisa que eu estou usando bastante ultimamente é a inteligência artificial, porque na minha área de formação tem alguns assuntos que são muito novos, né? Às vezes não acho, não tem material ainda, até os professores recomendam, aquele assunto que ainda não tem material, joga na IA e pede para ele dar umas dicas para você, ajuda bastante. uhum, Principalmente para estudar algumas questões também de atualidades, né? Eu peço joga um prompt, coloca as características da banca, dá alguns panoramas sobre atualidades que pode cair em discursiva. uhum. E do estratégia, quais ferramentas que você utiliza? O que que você acha que é o diferencial para a sua preparação? Sem dúvida, para mim, o que eu acho melhor é o PDF. Como eu uso muito flashcard, para me criar flashcard do PDF é sensacional. Acho Uhum. bom. É, eu estudo muitos PDFs da parte de TI. E algum professor, não sei qual, fez um bizu de no topo da página colocar a relevância do conteúdo. Baixa relevância, alta relevância. Eu vi que só tem na parte específica de TI, não tem nas básicas. E isso é fenomenal, porque quando é um assunto que tem baixa relevância, eu pulo aquelas páginas, se eu tiver mais tempo eu volto nela, pego mais o que tem mais relevância. E realmente, o que o professor mais falar com mais relevância é o que está caindo mais mesmo nas provas. E um outro diferencial que eu vejo no material de estratégia, que eu não encontrei em outros o assunto não fica ali só superficial, porque as provas que eu estou fazendo ultimamente, a parte específica está aprofundando bastante. Aí o Uhum. pessoal assusta, né? O PDF tem lá 300 páginas, o pessoal fala, meu Deus, mas 300 páginas de puro suco de conteúdo que vai cair. E essa profundidade que dá é muito bom. E eu gosto muito também do passo estratégico, né? Sempre ali perto da prova, eu dou uma devorada no passo estratégico. Ele ajuda a criar flashcards e é uma revisão ali véspera de prova muito boa. Sempre os pontos-chave estão lá. Sim, então para revisão você utiliza mais o passo estratégico e tem algum outro esquema que você utiliza de revisão ou não? Eu tenho um esquema de revisão mensal que eu faço. Cada mentoria que eu fiz, então, uma forma de construir o ciclo de estudo. Aí, mensalmente, normalmente, é no primeiro final de semana do mês, né? Eu tiro sábado e domingo e eu faço uma revisão de todo o material que eu produzi nesse mês. E também eu uso a ferramenta o Anki, ele tem um esquema de revisão espaçada, né? Então, o próprio Anki, para mim, já gerencia minhas revisões. Então, diariamente, ele dá pequenos pontos que eu tenho que revisar. Então, não me preocupo muito em gerenciar isso. E o que que você teve mais dificuldade durante toda essa sua trajetória para concursos? Assim, em algum momento você pensou em desistir, se sentiu, muito pressionado ou algo nesse sentido? A principal dificuldade sempre foi o sono. Porque como eu trabalho no plantão, o sono sempre me quebra. E todo mundo fala, né, que tem que dormir bem para memorizar bem. Uma outra dificuldade, assim, entre aspas, é a questão de português. Nossa, eu Uhum. sou muito ruim em português, muito ruim. O material da Adriana é top. Eu falo assim para alguns amigos, né, que ela consegue ensinar até uma pessoa, até um jumento a resolver questão, ela consegue ensinar. É muito bom o material dela. E assim, desistir jamais. Eu tenho um pensamento que, independente do que eu fizer, o tempo vai passar. Se eu Uhum. estudar ou não estudar, o tempo vai passar. Então é melhor você se sacrificar agora 2, 3 anos e desfrutar o resto da vida do que ficar a vida inteira no e se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Então, desistir jamais. Ainda mais que o pessoal de Brasília tem aquele pensamento que concurso é um investimento a longo prazo. Então, você vai ali plantando de pouquinho em pouquinho, que uma hora dá certo. E você teve, apoio dos seus familiares, amigos, nesse período em que você vem se preparando para concurso? Eu sempre tive muito apoio, né, dos meus pais, da minha esposa. Sempre ele tem algum evento de família. Aí eles perguntam: "Ei, você vai estudar? Você vai vir? Como é que vai ser? Ou então vai ter um churrasco, alguma coisa." Minha mãe sempre falava: "Você quer que eu guarde para você, já que você vai ficar estudando?" Os meus amigos estão começando a saber agora, né? No início eu não contei pra ninguém, fiquei estudando em segredo. Aí só que de uns tempos pra cá, encontrar alguns conhecidos nas filas de prova e tal, e os colegas sempre perguntando, você tal, alguns colegas já estão sabendo, né? Estão acabando descobrindo. Mas de forma geral, sempre tive apoio de todo mundo, ninguém colocou nenhum obstáculo, fez crítica negativa, sempre comentário positivo. É isso aí, não desiste, vai estudando, é de pouco em pouco. Tive alguns tropeços no caminho aí, o pessoal me botou sempre pra cima. O importante é não desistir, né? Tanto que Uhum. um lema que eu uso é que o esforço supera o talento, né? E o esforço demanda tempo e tentativa.
Exatamente, é isso aí. E como que é o dia da prova para você? Você consegue seguir assim confiante também ou não? Já dá um nervosismo a mais? Você tem algum truque ali para o dia da prova para se sair bem? Então, nas primeiras provas eu era muito sem confiança. Que nas primeiras provas eu só reprovava, não conseguia nem um mínimo. Aí eu fui fazendo prova, eu fui ganhando confiança. Aí teve algumas provas que eu comecei a pegar ali as primeiras colocações. A primeira que eu peguei uma colocação boa foi a Codevasp. Uhum. É, Aí eu fiquei assim, nossa, eu dei muita sorte nessa prova. Eu fiquei com esse pensamento de sorte. Aí eu fui fazendo outras provas e tal. No STJ eu fui bem também. A Polícia Civil, que teve recente agora, eu tô em terceiro na geral. E eu fui pegando essas classificações e comecei a pegar confiança. Eu já ia pra prova pensando bem assim, menos que top 5 eu não vou pegar. Aí as aprovações foram dando confiança. E um colega meu também que faz prova, ele fala assim, você tem que ir pra prova com um pensamento, você fez tudo o que podia fazer. O que vem agora. Então nunca fiquei assim preocupado não vou conseguir e tal. Só o início que é um pouco de insegurança, mas depois com as Sim. aprovações foi dando mais segurança e confiança. O que é normal, né? Com todo concurseiro. De início, você sempre acha que não vai ser capaz, que não vai conseguir aprovação. E até quando você tem a primeira reprovação, isso te deixa um pouco mais inseguro na próxima vez, né? Mas é isso, é continuar, né? É isso que você falou. Então, que bom que você seguiu nessa jornada, tem conseguido excelentes colocações em grandes concursos, e isso só tende realmente a melhorar, né? Eu queria que você falasse desse concurso da ANM. Quais foram as etapas do concurso? Teve alguma etapa diferente da prova objetiva? Ainda tem a etapa de títulos, né? Inclusive vai Hum, ser quarta-feira agora, uhum, que vai contar pós-graduação, mestrado, né? E o tempo que o pessoal tem e tempo em agência reguladora. Eu acho que não deve mudar muita coisa, porque uhum. tem uma nota de corte na prova, né? Eu acho que no meu caso, só os 8 primeiros vão pro títulos, né? Aí vai só reembaralhar quem tá nos 8 primeiros. Sim. Bom, Matheus, então, para a gente fechar aqui esse bate-papo, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, seja para quem está começando a estudar agora, para quem já está na caminhada, né, mas está aqui buscando uma palavrinha. Então, qual que é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo é não desista, é um esforço a longo prazo, né? Você vai plantando de pouco em pouco. Às vezes é melhor você estudar 30 minutos por dia do que deixar de estudar. E todos os dias você estudando, vendo uma videoaula enquanto lava uma louça, colocando uma videoaula enquanto está dirigindo. Isso vai fazer a diferença no futuro. Então, continue plantando, mesmo que seja de pouco em pouco todos os dias. Uma hora é melhor você estudar um pouquinho durante 2 anos do que não estudar nada durante 2 anos. E é isso, o resultado vai vir. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado essa história aqui com a gente, por essas palavrinhas também que você deixou para o pessoal. Muito sucesso aí na sua caminhada e conte sempre com estratégia, tá bom? Opa, tá bom. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia tem muitas entrevistas, muito conteúdo. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.